Olá, hoje nós vamos tratar do cálculo do valor futuro de uma série uniforme finita, ok? Para a gente fazer isso, a gente vai começar mostrando a vocês esse cálculo através de um exemplo. O exemplo é o seguinte: no investimento com rentabilidade exponencial mensal de 1%, foram feitos 5 depósitos mensais iguais no valor de 500, no 10º dia de cada mês, de junho a outubro. Tá? Então, você vai fazer 5 depósitos, todos iguais a 500, no dia 10 de cada mês, vai começar em junho e vai terminar em outubro. E o que nós vamos fazer com essa série? Nós vamos calcular o montante desse investimento na data do último depósito, tá? Naturalmente, após esse depósito ter sido feito. Você vai fazer o último depósito no dia 10 de outubro. Depois que você faz esse depósito, você quer saber qual é o seu saldo, tá? E vamos fazer esse cálculo a partir da fórmula que a gente tem, que é a fórmula do cálculo do valor presente para uma série uniforme finita pós-antecipada, ok? Vamos começar desenhando o fluxo de caixa dessa operação. Então, aqui as datas dos depósitos: 10 de junho, 10 de julho, 10 de agosto, setembro e outubro, não é? E tá aí o nosso fluxo de caixa. O que nós queremos calcular? Exatamente o valor acumulado no dia 10 de outubro, tá? O que nós temos aí? Nós temos uma série com período mensal, tá? Os intervalos, não é? Entre os capitais que formam a série, entre os valores dos depósitos, são todos iguais a um mês. A gente tem 5 PMTs iguais a 500, então o N é 5, o PMT é 500. A taxa de juros, né? Que no caso aí a rentabilidade desse investimento é mensal de 1%, está na mesma unidade de tempo do período da série, né? É uma série uniforme finita. Então, a gente pode usar aquela fórmula de valor presente, não é? Que nós deduzimos para o caso particular da série pós-antecipada, numa série uniforme finita, qualquer, que nós já vimos, então vamos aplicar essa série. Quando nós aplicarmos a fórmula é PMT 500 vezes 1 menos 1 mais a taxa de 1%, 1,01, elevado a menos 5, que é o menos N, sobre I. Quando a gente aplica essa fórmula, nós já vimos que essa expressão, né, o valor dessa expressão vai estar localizado na data um período antes da data do primeiro PMT. No caso da série que nós temos aqui, o primeiro PMT de 500 está na data 10 de junho e a série tem período mensal. Então, o que é a data? Um mês antes da data do primeiro PMT. Um mês antes de 10 de junho, né? Vai ser exatamente a data 10 de maio, tá certo? Então, este valor calculado aí, através daquela expressão da fórmula do valor presente de pós-antecipada, ele está exatamente no dia 10 de maio. Ele é o valor dessa série, formada por esses 5 capitais de 500, no dia 10 de maio. Quer dizer, ele é o resultado desses 5 capitais deslocados para a data 10 de maio somados. Então, se eu quero o valor dessa série agora em outra data, que é no dia 10 de outubro, basta eu deslocar o valor da série, que eu já calculei, que está na data 10 de maio, tá? E aí a gente faz a continha de 10 de maio para 10 de outubro, são exatamente 5 meses. Então, eu tenho que deslocar este capital encontrado aí através da fórmula de valor presente de pós-antecipada para 5 meses à frente, ou seja, multiplicar por 1 mais I mensal elevado à quinta, porque aí eu vou deslocar ele exatamente da data que ele está, que é maio, para outubro, ok? 5 meses à frente. E aí a gente obtém o valor desejado, que é o valor de FV, tá certo? Então, isso mostra pra gente que com aquela fórmula que nós temos de PV de pós-antecipada, a gente pode sim obter o valor futuro de uma série uniforme finita qualquer, tá certo? A nossa intenção com esse exemplo é mostrar o caminho que a gente vai percorrer para deduzir a fórmula do valor futuro de uma série uniforme finita, tá certo? E aí a gente precisa lembrar de algumas coisas importantes. Quando a gente fala de valor presente, a gente já tem uma data determinada. Valor presente de uma série significa o valor da série na data zero. Quando a gente fala de valor futuro, a gente precisa especificar uma data, tá? Então, se eu quero deduzir uma fórmula para o valor futuro, eu tenho que especificar uma data. Nós vamos deduzir a fórmula do valor futuro exatamente como nós fizemos no exercício. Vai ser uma fórmula para calcular o valor futuro de uma série uniforme finita na data do último termo, tá bom? Então,
a data que nós vamos escolher para deduzir essa fórmula é exatamente a data do último termo, tá certo? O que nós vamos fazer para obter essa fórmula? Exatamente o que fizemos no exemplo. Calcular o valor presente para uma série uniforme finita, com N termos, tá certo? Iguais a PMT. E aí, depois que a gente calcular esse valor presente, que vai estar situado na data um período antes da data do primeiro PMT, a gente desloca ele para a data desejada, que é a data do último PMT, tá bom? Vamos fazer exatamente o que fizemos no exemplo. Então, vamos lá. Sim, só um detalhe, me passei. A gente vai continuar denotando valor futuro por FV, tá certo? Excepcionalmente, a gente vai falar de um FVK, FV na data K, tá? Quando tiver necessidade, ok? Então, se eu disser assim, esse aqui é o FV3, eu estou querendo dizer FV na data 3, unidade de tempo lá que foi indicada, tá certo? Mas, no geral, a gente vai usar FV mesmo, como a gente tem feito. Então, vamos lá. A gente vai considerar, então, uma série uniforme com N termos iguais a PMT, tá? Por representar num fluxo, tomar como unidade de tempo do fluxo o próprio período da série e tomar uma taxa também na mesma unidade de tempo do período da série. Tudo isso é necessário, não é? Para a gente poder deduzir a fórmula, que a gente vai estar usando a fórmula de PV, que usa a taxa exatamente na mesma unidade de tempo do período da série, tá bom? Então, tá aqui. A gente tem aqui N PMTs, todos iguais, a intervalos iguais, série uniforme, tá certo? Qual é o objetivo da gente? Calcular o valor futuro na data do último. Qual é o caminho que a gente vai percorrer para chegar nesse valor futuro? A gente vai calcular o valor presente dessa série, que a gente já sabe que está na data um período antes da data do primeiro PMT, é aqui que está o valor presente, não é? Com a fórmula de postecipada que nós conhecemos. Então, a gente vai obter esse valor na data um período antes da data do primeiro PMT e depois deslocar ele para a data que a gente quer. Qual é a data que a gente quer? A data do último PMT, porque é aí que a gente quer obter o valor futuro da série, ok? Então, se a gente tem o PV um período antes do primeiro PMT, né? E são N PMTs, a gente vai ter que deslocar esse PV N períodos à frente, ou seja, multiplicar esse PV por 1 mais I elevado a N para poder obter o FV na data do último PMT, ok? Quando a gente desloca o PV um período à frente, a gente leva para a data do primeiro PMT. 2 períodos à frente para a data do segundo. Se eu quero na data do último e são N períodos, eu vou deslocar N períodos à frente. Tá? Que foi exatamente o que nós fizemos no exemplo. Então, vamos lá. A expressão do valor presente é essa. PMT vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Quando eu pegar essa expressão, não é, que está na data um período antes da data do primeiro termo, e multiplicar por 1 mais I elevado a N, eu vou estar obtendo exatamente o que eu quero, que é o valor da série na data do último termo. Tá? Então, a gente só tem que fazer essa continha aí para obter a expressão de FV na data do último termo, tá bom? Que vai valer para qualquer série uniforme finita, ok? Bom, no caso aí a gente tem uma multiplicação para fazer, não é? Eu vou manter aqui o PMT e vou fazer o produto dessa fração que está entre colchetes, né? 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I, vou multiplicar isso por 1 mais I elevado a N. Produto de fração, a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Observe que o denominador da primeira fração é I, da segunda o denominador é 1. Então, o denominador fica I mesmo, né? I vezes 1. E no caso do numerador, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, não é? Vou fazer 1 vezes 1 mais I elevado a N, fica 1 mais I elevado a N, menos 1 mais I elevado a menos N vezes 1 mais I elevado a N. Este produto aí, 1 mais I elevado a menos N vezes 1 mais I elevado a N, né? Produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Quando eu somar menos N com mais N, isso vai dar 0. Então, fica 1 mais I elevado a 0, que a gente sabe que é igual a 1. Tá? Então, a gente chega aí na fórmula do valor futuro para uma série uniforme finita
E esse valor futuro vai ser sempre dado, sempre calculado na data do último PMT, como nós fizemos para deduzir a fórmula, ok? Então, sempre que a gente utilizar essa fórmula, qualquer que sejam as datas em que estejam distribuídos os capitais, o valor calculado por essa fórmula, este valor futuro, está sempre na data do último PMT. E isso não vai fazer diferença de que tipo de série é, se é pós-antecipada, antecipada, diferida ou qualquer outro tipo. Tá certo? Isso vale para qualquer série uniforme finita. Então, é uma fórmula mais simples, né, da gente localizar o valor calculado através dela, do que no caso da fórmula do valor presente, né, que a gente tem que ver a data do primeiro termo, ver o que é um período antes para poder localizar o valor de PV. O FV não. Calculou FV por essa fórmula, está na data do último PMT. Tá certo? Vamos então fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte. Uma pessoa faz 8 depósitos mensais de 1.200 num investimento com rentabilidade exponencial mensal de 1%. E o que a gente quer obter? O valor acumulado na data do último depósito após este ter sido feito. Tá? Então, são 8 depósitos mensais de 1.200, tá? Tá aqui o fluxo. Eu não coloquei de propósito data nenhuma em cima. O exercício não indica em que data você faz os depósitos. E isso não faz diferença no caso desse exercício, porque toda vez que eu quero o FV na data do último depósito, seja lá quais forem essas datas, né, dos capitais, o FV vai estar na data do último. Então, a fórmula já vai me dar direto a resposta desse problema, sem eu precisar me preocupar em que datas estão esses PMTs. O exercício não indica, você poderia, se você quisesse, utilizar, né, datas em cima, começando no 0, começando no 1, não vai fazer diferença, porque a pergunta o objetivo do exercício é calcular o valor acumulado na data do último PMT, tá bom? Então, a gente tem aí, no caso, uma série com período mensal, não é? Todos os PMTs iguais a 1.200, um total de 8 PMTs, a rentabilidade, né, que no caso é a taxa de juros, de 1% ao mês, e uma série uniforme infinita. Então, calcular o valor futuro na data do último depósito é a aplicação direta da fórmula que nós acabamos de deduzir, não é? Da fórmula de FV, que vai ser igual a 1.200 vezes 1 mais a taxa, na mesma unidade de tempo do período da série, taxa mensal, período mensal, ok, elevado a N, agora é positivo, lá na fórmula do FV, lembra que é elevado a menos N ou mais I, né? Aqui é 1 mais I elevado a N, positivo mesmo, 8, menos 1, dividido por I, que é 0,01, tá certo? E aí você vai lá na calculadora, faz essa conta e encontra que esse valor futuro, né, na data em que você faz o 8º depósito de 1.200, após este ter sido feito, é exatamente de aproximadamente 9.942,80, tá certo? Então, toda vez que quer calcular o valor futuro na data do último depósito, a fórmula já te dá isso diretamente. Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 3. Este exemplo é um pouquinho diferente. Neste caso, a gente vai ter que ter um cuidadozinho com as datas em que estão os depósitos, porque o exercício diz em que datas esses depósitos são feitos. Tá? Quando o exercício indica as datas, aí você tem que pensar e desenhar isso no fluxo, esboçar isso no fluxo corretamente, porque naturalmente isso vai fazer alguma diferença aí, a depender da pergunta que seja feita, tá bom? Num investimento com rentabilidade exponencial mensal de 1,2%, a gente tem aí a taxa mensal de 1,2%, foram feitos 12 depósitos mensais iguais de 800 no início de cada mês. Bom, nós vimos lá na aula 1, quando nós falamos inicialmente em fluxo de caixa, né, que a data zero é o início da operação e é também o início do primeiro período. No caso aí, os períodos são mensais, é o início do primeiro mês. Então, quando diz que os depósitos foram feitos no início de cada mês, o primeiro foi feito na data zero, tá bom? São 12 depósitos, o primeiro na data zero, aí você vai na sequência, o segundo na data 1, o terceiro na data 2, o 12º depósito vai estar na data 11, neste caso, tá? Então, a gente tem um fluxo de caixa aí, em que a gente tem 12 depósitos de 800, começando na data zero, tá? E logo, terminando na data 11. Se começa na data 0, são 12 depósitos, vai terminar na data 11. O 12º depósito vai estar na data 11 meses. Tá? Por que isso é muito importante?
Porque quando a gente usar a fórmula de FV para essa série com 12 depósitos de 800, esse FV calculado com a fórmula vai estar na data do último, que é a data 11 meses. Mas o objetivo do exemplo é obter o valor acumulado não na data do último depósito, porque o exercício fala assim, vamos obter o valor acumulado ao final de um ano. Você está na data zero, não é? Faz 12 depósitos no início de cada mês, começando no zero. Quer o valor acumulado ao final de um ano? Isso é a data 12 meses, tá? Então, neste caso, o exercício quer o valor acumulado um mês depois do último depósito, na data 12 meses. Naturalmente, a gente tem aí uma série com período mensal, PMTs iguais a 800, num total de 12 PMTs. O N, lembra que o N que a gente usa na fórmula tanto de FV quanto PV, não é? Para a série, é o número de capitais que formam a série, o número de termos, então o N aí é 12, tá certo? A taxa é de 1,2% ao mês, o período, né, da série é mensal, a taxa também é mensal, então já está ajustado, a gente pode aplicar direto na fórmula e a gente tem uma série uniforme finita. Então, aí agora, a gente vai proceder de modo parecido com o que a gente fez na aula passada, quando a gente trabalhou com séries antecipadas e diferidas para o cálculo do valor presente. Por quê? Porque quando a gente calcular o valor futuro dessa série com a fórmula que nós acabamos de deduzir, este valor futuro, pelo que nós vimos, vai estar na data do último depósito, que é a data 11 meses. Mas o exemplo pede que você calcule o valor acumulado um mês após, ou seja, ao final de um ano, na data 12 meses. Então, a gente vai calcular o FV, que vai estar na data 11 meses, e depois a gente vai precisar capitalizar ele por mais um mês para obter o que o exemplo está pedindo, tá bom? Vamos lá. Está aqui a fórmula de FV, 800 vezes 1 mais I, taxa de 1,2% ao mês, né? Dividido por 100, forma unitária, 0,012, elevado a N, número de capitais que formam a série são 12 capitais, 12 depósitos, menos 1 sobre I. Este valor a gente já sabe que está na data do último, né? Na data do último depósito, que é a data 11 meses. Como o exercício quer o valor acumulado ao final de um ano, que é na data 12 meses, a gente vai capitalizar por mais um mês, multiplicando por 1 mais I mensal elevado a 1, tá? E aí obtendo que o valor acumulado, né, ao final de um ano, no caso, é de aproximadamente 10.382,76, tá certo? Então, a gente sempre vai poder fazer isso. Quando a gente quiser calcular o valor futuro de uma série uniforme finita, a fórmula vai nos dar sempre o valor futuro na data do último depósito. Se você já quiser o valor futuro dessa data, tá ok, tá resolvido o problema. Se você quiser obter o valor futuro em outra data, você obtém primeiro com a fórmula na data do último depósito e depois você desloca para a data desejada, como nós acabamos de fazer, tá certo? Vamos então para o último exemplo agora, o exemplo 4. Uma pessoa planeja fazer 10 depósitos mensais iguais numa aplicação que remunera a taxa de juros mensal de 0,8%. Então, você tem 10 depósitos mensais iguais, não é? Remunerados à taxa de 0,8% ao mês. De modo que, na data do último depósito, o valor acumulado seja 6 mil. Bom, agora o exercício, o exemplo está nos dando, não é? O valor acumulado na data do último depósito. Quando a gente desenha um fluxo de caixa, então, a gente tem 10 depósitos mensais iguais de PMT, não sei o valor desses depósitos, mas sei que o valor acumulado na data do último depósito, faço o último depósito, quanto acumulei? 6 mil, tá? Então, no caso desse exemplo, o nosso objetivo vai ser descobrir o valor desses depósitos que, remunerados a 0,8%, gerem um valor acumulado de 6 mil na data do último, tá? Então, a gente tem aqui 10 depósitos, né, iguais a PMT, uma série com período mensal. Conheço agora o valor futuro na data do último depósito, que é 6 mil, tá certo? O número de capitais que formam a série são 10 depósitos. A taxa que está remunerando esse investimento, 0,8% ao mês, já na mesma unidade de tempo do período da série, e aí a gente pode, então, usar direto a fórmula de FV. Observem que esses 6 mil já é aquele FV calculado por aquela expressão, porque ele está na data do último depósito, tá? Então, 6 mil é igual a PMT vezes
1 mais a taxa na forma unitária, dividido por 100, 0,8 dividido por 100, 0,008, elevado a n, que é o número de capitais que formam a série, 10 menos 1 sobre i, tá? E aí eu vou explicitar o valor de PMT para poder obter, tá bom? Então, o PMT, eu pego esse colchete que está aí multiplicando, passo aí dividindo, e obtenho que PMT é 6.000 dividido por essa expressão que está entre colchetes, tá bom? Faço a conta e obtenho, então, que eu preciso fazer depósitos, não é, mensais iguais, num total de 10, no valor de R$ 578,72, para que, remunerados à taxa de 0,8%, eu consiga acumular um capital de 6.000 na data que eu fizer o 10º depósito, tá bom? Então, ficamos por aqui, tá? E aí eu espero que vocês vão agora para a lista fazer os exercícios, né, sobre o cálculo do valor futuro, tá bom? Um abraço para vocês.